Cumprimentamos nossos amados irmãos com muito alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da CPAD, Lições Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 11, onde vamos tratar sobre o tema A Segunda Vinda de Jesus. Textuário. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24 e 27. A segunda vinda de Cristo será em duas fases distintas. Primeira, invisível ao mundo para arrebatar a sua igreja. E a segunda, visível e corporal, com a sua igreja glorificada. Esta é a verdade prática. A leitura bíblica em classe está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18. Lucas 21, 25 ao 27. Nós vamos estudar sobre os eventos que estão dentro da escatologia bíblica, da qual vai se cumprir em breve, da qual vamos estudar a vinda de Jesus, a sua revelação, a sua aparição. Nós vamos estudar sobre o arrebatamento da igreja, que antecede a segunda vinda de Jesus em glória. Vamos estudar a grande tribulação, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Amados irmãos, chegamos mais em uma aula. Estamos muito satisfeitos com todos os amados irmãos que estão nos assistindo. Continue nos compartilhando nas suas redes sociais. Sempre esteja conosco. É de grande alegria estar com vocês. Neste momento, vamos para a nossa aula. Segunda vinda. A Bíblia fala sobre a primeira vinda de Jesus, que é exatamente quando ele nasce através da Maria. Ele vem ao mundo pela primeira vez. Mas ele prometeu voltar segunda vez. É aqui que está a controvérsia de mais de 100 anos de história das Assembleias de Deus, quando muitos até hoje confundem arrebatamento com segunda vinda de Jesus. Porque muitos textos vão fazer alusão à volta de Jesus, referindo-se à sua iminente chegada ou o rapto da igreja. Outros textos vão mostrar que Jesus voltará visivelmente em glória com poder. Então, nós só podemos entender a segunda vinda de Jesus diante da escatologia bíblica. E a escatologia bíblica, ela só é entendida quando nós estudamos as 3 fases do casamento judaico. Então, meus amados irmãos, observamos que as fases do casamento judaico são 3. A primeira fase é a fase do compromisso, aonde os pais deixam com que os seus filhos, os pais fazem com que os seus filhos se relacionem, certo? Quando estiverem velhos, quando estiverem adultos. Então, há um compromisso ainda entre os pais com os filhos, para que eles venham se casar no futuro. Esta é a promessa. O segundo é exatamente o matrimônio. Matrimônio esse que acontece que quando eles já estão grandes, vão no cartório e assinam exatamente a certidão de casamento. Porém, na tradição judaica se espera mais ou menos de 12 meses para poder fazer o casamento. Isto mostra que a terceira fase é a fase das bodas. O que nós podemos observar é o seguinte: a igreja, certo? Ela foi compromissada na eternidade. Certo? Quando o Pai elegeu em Jesus. Isso foi o compromisso que o Pai teve com a igreja, com seu Filho Jesus. Na cruz do Calvário, a igreja torna-se esposa. Por quê? Porque Jesus morre na cruz do Calvário
E ali Jesus, ele toma a sua igreja como esposa. Esta é a segunda fase. Porém, ainda tem a terceira fase, que é a fase das bodas. Isso só vai se dar quando Jesus voltar, porque ele disse: subirei e voltarei para vós. João 14, versículo de 1 ao 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então nós vemos que na casa de meu pai há muitas moradas. Então Jesus garantiu, João 14, que a igreja estará na casa do Pai, ou seja, na Nova Jerusalém, aonde ficará para as bodas, onde o próprio Jesus receberá a sua esposa na casa do Pai. Mostrando que as bodas só vai acontecer quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. E de acordo com Daniel mostra um tempo para Israel, que é exatamente as 70 semanas. Esse é o tempo bíblico de Israel, certo? O tempo da igreja, nós estamos nele hoje, é o tempo da graça. O tempo das nações é o tempo do milênio. Veja, meus irmãos, para cada um Jesus falou a respeito de parábolas. Aqui, ó, para as nações, Jesus falou da parábola da rede. Para Israel, Jesus falou da parábola do tesouro escondido. E para a igreja, Jesus falou sobre a parábola das pérolas. Veja que cada um tem um tempo. Tempo da graça, tempo do milênio e o tempo das 70 semanas que estão registradas nas profecias de Israel. Então, nesse tempo aqui, é chamado de nossa reunião com Ele, com Jesus. Então, a nossa reunião com Jesus. Quando isso? No arrebatamento. Nós vamos estar com Jesus. Na segunda vinda, nós vamos ver que Jesus, ele vai vir para as nações e principalmente para Israel. Por quê? Porque Jesus vem para Israel, né? E depois instaura na terra o milênio, que é o assunto da nossa próxima aula. Então vamos ver como é que isso acontece na prática, dentro da escatologia bíblica, aonde nós temos. Vamos lá. Olha aqui. A dispensação da graça, a atual dispensação, e nós temos as 70 semanas de Daniel, da qual, segundo a escatologia bíblica, foram cumpridas 69. Certo? Tem um período de tempo de relógio parado. Aqui esse relógio está parado. Tempo da graça. Porque é o tempo da igreja. Essas 69 semanas foi cumprida. Certo? Faltando uma semana. E essa semana aqui, na escatologia bíblica, são 7 anos. Então, semana de anos. 7 anos. Observamos que, de acordo com a Bíblia, esses 7 anos coincide exatamente com a grande tribulação, aonde nós temos 2 períodos de 3 anos e meios. Ok? O que nós observamos é o seguinte, que Jesus, ele vai voltar a qualquer momento. Então, nós estamos aguardando ele e a sua volta é iminente, inesperada. Certo? É chamado de arrebatamento da igreja. Porque ele não vem até a terra.
ele vem até os ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 14. Observamos que o arrebatamento é inesperado. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Nós temos aqui a segunda vinda, propriamente dita. Certo? Jesus voltará aqui, ó. Segunda vinda é aqui. Vinda. Por quê? Porque ele vai voltar no período do fim. Mateus 24 está aqui. Por que que está aqui? Porque muitos acham que Mateus 24 está aqui, ó. Nesse período aqui, ó. É um erro dizer que Mateus, nós estamos vivendo esse período. A maioria do conteúdo de Mateus vai se cumprir aqui, ó. Nesse período aqui da grande tribulação. Nós vamos ver que tem dois grupos de salvos. Haverá salvação antes da grande tribulação e haverá salvação depois da grande tribulação. Depois da grande tribulação. Então, o primeiro grupo de salvos, os mártires, vão estar aqui, em minoria. O segundo grupo, na sua maioria, vai estar aqui, ó, no período final, na metade dos 3 anos e meio para frente, até completar os 7 anos. Nós estamos estudando aqui a volta de Jesus. E nós estamos estudando, de acordo com a lição, o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. E veja, meus irmãos, que estes 7 anos é o tempo do fim, que é a 70ª semana. A 70ª semana, que não é para a igreja. Nesse período vai ter pessoas que vão morrer aqui e vão ser chamados de santos. Atenção! Vão ser chamados de servos. Mas nunca você encontra no período da grande tribulação a palavra igreja. Por que que você não encontra a palavra igreja do período da grande tribulação? Porque a igreja vai ser arrebatada antes. Então ela não pode estar na grande tribulação. É por isso que você não encontra a igreja na grande tribulação. Você não encontra a palavra igreja na grande tribulação. É a prova de que ela não vai passar. Você vai encontrar a expressão santos e servos. Mas esses santos e servos é exatamente os mártires que vão morrer durante a grande tribulação. Por quê? Porque Deus vai enviar o seu anjo. Os anjos vão trabalhar, proclamar, temer a Deus e dar glória. Os anjos vão proclamar o evangelho do reino. E Mateus 24 vai falar que este evangelho do reino será pregado até o fim. Ou seja, será pregado em todas as nações e então virá o fim. Muitas pessoas, por desconhecer, colocam o arrebatamento como se fosse o fim. E diz que o arrebatamento só se dará quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Mas o fim de Mateus 24 não é arrebatamento. O fim de Mateus 24, quando este evangelho for pregado em todas as nações, então virá o fim. Esse fim é exatamente aqui no período da segunda vinda de Jesus, aonde vai dar o Armagedon. Então, o Armagedon é exatamente o fim. Exatamente da 70ª semana. É o fim do tempo exatamente de Daniel, das 70 semanas de Daniel. Então a igreja não está reservada para o fim.
a igreja será arrebatada antes do fim. Tá certo? Aí muitas pessoas, por desconhecer as profecias bíblicas, relacionam Mateus 24 com a igreja e diz que a igreja vai passar pela grande tribulação. E coloca o fim como se fosse o arrebatamento da igreja. E não é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja vai se dar a qualquer momento. Tá certo? Então vamos continuar aqui. O assunto está muito bom. Que Deus abençoe a todos os nossos alunos que estão nos assistindo. E Deus seja louvado para todo sempre. Então, nós estamos estudando sobre o período iminente da vinda de Jesus. Então Jesus, ele voltará antes da grande tribulação. É o período em que Deus vai tratar com Israel 70 semanas. Na verdade, a última semana, né? De Daniel. Última semana. Haverá um período de morte, certo? Muitas mortes vão acontecer aqui, ó. Mortes na primeira metade dos 3 anos e meio e na segunda metade dos 3 anos e meio, certo? Que é chamado de mártires. Mártires. Haverá muitos mártires sepultados no período da grande tribulação. Os que morreram no primeiro período, eles vão aguardar até que se complete o número da maioria dos mártires. Então, a maioria dos mártires, olha aqui os mártires, a maioria vai estar nessa parte aqui. Então, eles vão, os que morrerem nessa parte aqui, eles vão esperar que se complete o número dos mártires até a volta de Jesus. O que nós observamos aqui é o seguinte, é que Jesus, ele disse em Lucas 12:36, presta atenção, portai-vos de igual modo, vós servos, que esperam o seu Senhor voltar das bodas. Então vamos colocar as bodas aqui, ó. Ó, as bodas. 7 anos de bodas. Veja se não coincide com os 7 anos da grande tribulação, ó. Ó. Por quê? Porque a igreja será arrebatada para a cidade Nova Jerusalém. A igreja vai estar aqui com Jesus, certo? A noiva, certo? A noiva vai estar com Jesus, a noiva, a igreja, vai estar com Jesus na Nova Jerusalém. João 14, versículo de 1 ao 3. Jesus voltará, receberá a sua esposa, e a sua esposa estará na Nova Jerusalém. E a igreja passará exatamente 7 anos. O período da grande tribulação, que os homens passarão na terra, a igreja passará nos céus. E na segunda vinda de Jesus, ele virá com os seus santos. Ele virá com anjos mais santos, que é exatamente a igreja já arrebatada. A igreja já arrebatada. Ele virá com seus santos, incluindo anjos e igrejas. E igreja. E o que ele vai fazer, irmãos? Ele vai vir exatamente para Israel. Então Israel, ele é exatamente os servos que estão esperando o seu Senhor
voltar das bodas. Irmãos, veja, irmãos. Se as bodas é antes da grande tribulação, as bodas aqui, ó, começa aqui, ó, antes da grande tribulação, e dura 7 anos. Se tem servos aqui que esperam o seu Senhor voltar das bodas, e essas bodas aqui é para a igreja do Senhor. Então, a igreja não pode passar pela grande tribulação, porque a igreja estará nas bodas. É uma promessa de Jesus aqui. João 14, versículo de 1 ao 3. E quando ele vier das bodas, olha aí, ó, haverá servos aguardando ele. Servos, que é exatamente o povo de Israel. Então Israel, ele aguarda o seu Senhor voltar das bodas. Lucas 12, 36. O que Israel vai viver nesse período? Observe-se. O período do anticristo. Veja, meus amados. O anticristo estará em cena durante a grande tribulação. Então o anticristo, ele entra em cena aqui no começo dos 3 anos e meio, que é chamado da falsa paz. Certo? Aqui nós temos a falsa paz. E essa falsa paz, ela vai durar até os 3 anos e meio finais, do primeiro período. Por quê? Porque aqui ele vai se revelar como o filho da perdição, como o iníquo. Certo? Aqui ele vai vir como falso Messias. Ele ainda não vai vir dizendo que é anticristo. Aqui ele vai se revelar como um anticristo. Aqui Israel fará um concerto com ele durante 3 anos e meio. Mas quando chegar o período final da primeira etapa, o anticristo vai entrar em cena. Vai acabar com o sacrifício de Israel. Os judeus, sacerdotes, que estarão exatamente no templo, porque o anticristo, ele vai permitir a construção do templo aqui, ó, no primeiro período dos 3 anos e meio. Israel fará um concerto durante 7 anos, 1 semana, certo? 7 anos, que corresponde a 1 semana. E durante esse período, na metade da semana, conforme Daniel, capítulo 9, nós vemos que o anticristo, ele vai romper esse concerto aqui, esse pacto que ele fez com Israel. O anticristo, o falso Messias, vai dizer que é o anticristo. Ele vai proibir o sacrifício. E por que vai proibir o sacrifício? Porque esse período aqui, irmãos, ó, é o período da falsa igreja. Viu? A Babilônia vai cair aqui, a falsa igreja. Caiu a grande Babilônia. E o anticristo vai colocar sua estátua aqui, a sua imagem, para ser adorado. Então, eles não vão permitir adorar a outros deuses, a outro Deus. Ele vai querer que adore somente a sua imagem. Por isso que a falsa igreja vai estar no período do primeiro período dos 3 anos e meio. A falsa igreja vai estar aqui. Ela vai ser destruída aqui, ó, para que o anticristo reine com seu império e chame o povo para adoração no templo. Está entendendo? Então, meus irmãos, observa-se que com a quebra do sacrifício vai acontecer exatamente o que nós entendemos por angústias de Jacó, que está registrado no livro sagrado. Porque haverá perseguição sobre Israel. Haverá perseguição. Por quê? Porque Israel foi enganado. Israel pensava que era o Messias dela. João Batista até disse que
quando ele estava na prisão, João Batista disse: És tu o Cristo ou esperamos outro? Se referindo ao anticristo, esse outro. Porque ele ficou em dúvida se era Jesus realmente o Messias. E esse outro, que ele diz, ou esperamos outro, é exatamente o anticristo que vai vir, que Israel fará o concerto durante 7 anos. Haverá uma grande perseguição, irmãos. Israel vai ser poupado da morte, porque o Senhor, com as suas mãos, que é as asas da grande águia, vai entrar em ação e vai fazer o arrebatamento de Israel, não para o céu, é claro, mas para o deserto. Mas no período da grande perseguição, Israel vai reviver novamente o tempo em que Israel desperdiçou quando Jesus estava na terra. Por quê? Porque Deus vai enviar as 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas vão entrar em cena. E a Bíblia vai mostrar como ela vai agir. Como ela vai agir em relação a Israel, em relação ao anticristo. Por quê? Porque o anticristo vai fazer guerra contra as 2 testemunhas e vai matar. E vai deixar os seus corpos mortos em plena praça pública na cidade de Jerusalém. O que nós observamos que o que acontecerá com as 2 testemunhas foi exatamente o que aconteceu com o Senhor Jesus há muitos anos atrás. Israel vai contemplar tudo isso. Israel vai ver que Jesus vai estar exatamente presente naquelas 2 testemunhas. Porque as 2 testemunhas vão fazer um papel fundamental com a unção tríplice. Porque a unção de Moisés, a unção de Elias e a unção de Jesus vai estar nas 2 testemunhas. Há uma confusão doutrinária por muitos anos. Talvez até pelo tempo da igreja que existe a Assembleia de Deus. 100 anos de história. Querendo dizer quem são as 2 testemunhas. Uns dizem que é Elias, outro é Enoque, outro diz que é Moisés. E fica nessa discussão por muitos anos até hoje. Mas a Bíblia mostra o que nós devemos entender sobre a sua função. E a Bíblia não diz quem são. É isso que nós devemos atentar. Mas alguém fica naquela mente em tentar descobrir e dizer, porque elas não morreram, elas vão ter que morrer. Então sempre na discussão é porque Moisés, Elias e Enoque, principalmente Elias e Enoque, eles dizem, eles não morreram. Eles precisam voltar para morrer. Porque lá está escrito que está ordenado que o homem morra uma única vez. E vindo depois disso o juízo. Então se eles não morreram, eles vão ter que voltar para morrer. Irmãos, não tem nada a ver. Por que não tem nada a ver? Porque observa-se que no arrebatamento da igreja aqui, as 2 testemunhas aqui, olha aí, ó. O arrebatamento aqui, ó. A multidão de salvos sem morrer, ó. Vai ser grande. Milhões e milhares de pessoas vão para o céu sem passar pela morte. Então vai ter uma confusão muito grande agora. Você vai pegar Enoque, Elias, que não morreu, e vai pegar milhões e milhares de pessoas que não morreram durante o arrebatamento da igreja. Agora vai ser uma discussão grande. Porque quem é que vai vir? Então não é assim, irmãos, porque não morreram. Eu não posso pegar um ponto espírita e trazer para aquilo que eu creio. Por que um ponto espírita? Porque pessoas que já estão com o corpo glorificado, Moisés, Elias, Enoque, um exemplo, Elias e Enoque, não pode morrer mais. E também a igreja já está com o corpo glorificado, não pode morrer mais. E quem já morreu também não pode vir mais. Nós não podemos utilizar a doutrina kardecista para apoiar certos ensinamentos
que são contrários às Escrituras. Então fica mais fácil eu pensar naquilo que a Bíblia vai ensinar a respeito da sua função, a respeito da escatologia, do que vai acontecer na terra, o que elas vão fazer. Então, elas vão fazer sinais. O anticristo vai matar todas as duas. Vai haver uma festa da carne. Por muito tempo, as nações, o anticristo vai se regozijar. Vão dar presente uns aos outros, porque mataram as duas testemunhas. E eram os únicos, os últimos mártires que faltava para ser mortos. E vocês observam que eles vão fazer festa, vão dizer, acabamos com toda essa história de cristianismo. Acabamos com tudo. Por quê, irmãos? Porque nesse período, quem estará reinando, na verdade, é uma cultura, a moda de Sodoma e Gomorra. No período de Sodoma e Gomorra, havia uma cultura ou uma moda de homossexuais. Vocês observam que Ló foi salvo antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Então, Ló foi salvo antes do fogo destruir Sodoma. Então, Ló foi salvo antes. Tipo da igreja, certo? A igreja que vai para o arrebatamento vai ser salvo antes da grande tribulação. Tá certo? Aonde vai imperar a homossexualidade, que é exatamente um sinal da volta de Jesus. A segunda vinda de Jesus. É um sinal. Então vocês observam que existem sinais para o arrebatamento, sinais para a volta de Jesus. Então a segunda vinda de Jesus tem sinais aqui. Nós vamos estudar na próxima lição os sinais da segunda vinda de Jesus para o milênio. Certo? Então, existem sinais para o arrebatamento, existem sinais para a segunda vinda de Jesus. Tá certo? Aqui nós temos as taças, as trombetas, os selos. Aqui nós temos o esfriamento da fé, apostasia. Tá certo? Então depois nós vamos ver isso aqui. Mas veja aqui, irmãos. Ló foi salvo antes da grande tribulação. Mas nós temos também que, Noé, se lembra de Noé? Vamos fazer aqui esse barquinho aqui. Aqui é a terra. Noé foi salvo durante. Olha aí, durante a grande tribulação. O que é isso? Porque Noé representa Israel. Então, Ló representa a igreja antes da grande tribulação. A mesma coisa nós temos aqui Enoque. Enoque foi levado aos céus e profetizou uma vinda do Senhor. Ele profetizou um juízo aqui sobre a terra. Então ele foi salvo antes do juízo. Ele foi arrebatado. Então, tipo da igreja que vai para o céu antes do juízo. Veja na tipologia: Enoque, Ló e ou seja, Noé. Veja, meus irmãos, que no tempo de Ló, qual era a cultura predominante em Sodoma? Veja que no tempo de Ló, a cultura predominante é a mesma que a Globo, o mundo, hoje coloca nas suas
comunicações, TV, internet, na política, no rádio, que é exatamente a homossexualidade que está imperando, que é um sinal da volta de Jesus. Por quê? Porque tipos passados como Alexandre era também homossexual. Um tipo do anticristo, Nero, certo? Veja que durante a grande tribulação, nós temos Daniel falando, capítulo 11, que o anticristo, ele aborrecerá o amor das mulheres. O que é isso? É que esse anticristo, que vai vir sobre a terra, um império mundial, antes da volta de Jesus, ele também será homossexual. O que é isso, irmão? É a cultura, a moda que havia no tempo de Ló, em Sodoma e em Gomorra, que é o tipo do mundo atual. Tá certo? O que vocês observam é o seguinte, que é um sinal da volta de Jesus à homossexualidade. Não tem jeito. Vai se cumprir as Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus. E o que nós observamos é o que vai acontecer durante exatamente o quê? A grande tribulação. Aonde nós podemos observar que haverá exatamente a morte das duas testemunhas, certo? Os seus corpos estarão jazendo na praça pública. Os santos que morreram durante os 3 anos e meio aqui estão nas suas sepulturas. Vai ficar na praça pública, atenção, não vão ser enterradas. As duas testemunhas, elas não vão ser enterradas, que nem as pessoas que morreram para trás. Por quê? Lembra-se que quando Jesus morreu, sepultaram Jesus e disseram que roubaram o corpo do Senhor. Então, para evitar que disseram que roubaram o corpo das duas testemunhas, vão deixar na praça pública. Deixa elas aqui. Para ninguém inventar que roubaram o corpo. Então deixa essas duas testemunhas aqui. Irmãos, no período da segunda vinda de Jesus, vai acontecer o que aconteceu aqui na volta para o arrebatamento. Né? Jesus veio e arrebatou a igreja aqui. Arrebatou a igreja aqui. Jesus arrebatou a igreja aqui. E aqui houve ressurreição e arrebatamento de vivos antes da grande tribulação. E na segunda vinda de Jesus acontecerá ressurreição desses mártires aqui, ó. E principalmente das duas testemunhas. A voz do céu vai dizer: subi para cá. Irmãos, assim como Jesus morreu na cruz, assim também as duas testemunhas morrerão no Calvário, crucificadas. Porque elas vão reviver o período do ministério de Jesus, o período da morte de Jesus, o período da ressurreição de Jesus e o período da ascensão de Jesus. Está na Bíblia, em Apocalipse. Subi para cá. E todos que estavam observando, atenção, as duas testemunhas mortas, todos vão ver elas agora vivas. Vai ser notícia em tudo que é jornal, em tudo que é internet. Elas vão subir. Nesse período aqui, na mesma hora, os céus vão se abrir em grande poder e estrondo e glória.
No momento em que todos estão filmando tudo, a Rede Globo que diz que Jesus não ressuscitou, que é exatamente kardecista, vão ter que comprovar a segunda vinda visível de Jesus em poder e em grande glória. Será uma notícia mundial. E todo olho verá. Como é que João sabia disso, irmão? Todo olho verá. Glória a Deus. As duas testemunhas subindo. E todos olhando. De repente, o céu se abre como um rolo. E aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. Enquanto as duas testemunhas estão subindo, Jesus está voltando na mesma hora. Com poder e grande glória. Nós vamos continuar esse assunto na próxima aula. Nós vamos falar sobre o milênio, que é exatamente quando Jesus volta, entra numa batalha chamada Armagedon, destrói o anticristo e entra no reino milenial. Não perca a nossa próxima aula sobre o milênio. Deus abençoe. Amém. Se inscreva no canal, aperte no like, no joia e compartilhe na sua rede social. Ajude-nos a crescer para a glória de Deus. Amém.